Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, enfrentaremos uma questão intrigante que testa as nossas habilidades em aplicar conceitos de velocidade e distância de uma maneira criativa. Com apenas alguns dados iniciais, vamos descobrir a largura de um rio observando dois barcos que navegam em direções opostas. Esse problema não apenas ajuda a desenvolver a nossa capacidade analítica, mas também nos ensina a aplicar a matemática em situações reais. Junte-se a mim nesta jornada matemática e descubra como transformar informações limitadas em soluções concretas. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais desafios matemáticos e compartilhar as suas ideias nos comentários. Vamos lá! Vamos ao enunciado da questão. Dois barcos partem simultaneamente de cada uma das margens de um rio em direção à margem oposta. Eles viajam em direções perpendiculares às margens com velocidades diferentes, porém constantes. Eles se cruzam em um ponto situado a 720 metros da margem mais próxima. Completada a travessia, os barcos ficam parados por 10 minutos. Na volta, eles se cruzam a 400 metros da outra margem. Qual é a distância entre as margens, supondo que elas sejam retas e paralelas? Então, podem pausar o vídeo para tentar fazer a resolução e nós já retomamos. Bom, seguindo então com a resolução, primeira observação que eu faço, que é um enunciado longo, é um enunciado que exige bastante interpretação e a primeira coisa a ser feita é organizar as informações que o enunciado forneceu. Então, eu vou chamar os barcos de barco A e barco B. Chamar os barcos de A e B. Eu vou chamar a velocidade do barco A de VA e a velocidade do barco B de VB. E eu vou supor também que a velocidade do barco A é menor do que a velocidade do barco B. Eu vou supor que o barco B, aqui, ele é o mais rápido, visto que o enunciado ele não forneceu as informações das velocidades dos barcos, então eu estou fazendo essa suposição. Tá? Mas se eu também fiz essa suposição contrária, que VA é maior do que VB, isso não influenciaria em nada a resolução da questão. É só uma forma aqui de organizar. Tá? Então, minha primeira suposição é essa. Depois, a gente vai ter que saber as distâncias percorridas pelos barcos em função do tempo. Dado que ele falou, o enunciado falou, que as velocidades elas são constantes, diferentes, porém constantes, a distância percorrida pelo barco A vai ser a velocidade dele multiplicada pelo tempo. E a do barco B vai ser a velocidade dele, do barco VB, vezes o T. Velocidade do barco B vezes o tempo. Por que isso? Imagina o seguinte, ele está falando que a velocidade é constante. Imagina que a velocidade aqui de qualquer um dos barcos fosse, digamos, 2 metros por segundo. Então, em um segundo, ele ia percorrer 2 metros. Em 3 segundos, ele ia percorrer 6 metros. Em 10 segundos, ele ia percorrer 20 metros. E por aí vai. Tá? Então, a gente pode colocar essa relação entre as velocidades aqui. A distância é igual a velocidade vezes o tempo, porque ela é constante. Certo? E eu vou chamar também a distância entre as margens do rio de D, que é justamente esse o valor procurado. Nós queremos saber o valor de D. E o que eu vou fazer agora, eu vou quebrar esse problema em algumas etapas. A primeira etapa é entender aqui a situação do primeiro cruzamento. Certo? Então, o primeiro cruzamento, eu estou dizendo que ele vai ser após um tempo T1. Um tempo que nós não sabemos porque o enunciado ele não falou nada sobre isso. Então, eu vou supor aqui que é um tempo T1.
E aí, dado que ele fala que o rio ele tem margens retas e paralelas, eu vou representar essas margens aí por duas retas verticais. E também estou representando aí por duas bolinhas os barcos A e B. Né? O A ele vai ficar na margem esquerda e o B vai ficar na margem direita. E as setas estão indicando que eles estão indo em sentidos opostos. Cada um está indo para a margem oposta. Tá? Então fica aí a representação desse problema. O que ele fala também? Ele fala que eles se cruzam em um ponto situado a 720 metros da margem mais próxima. Então, eu vou colocar essa reta vertical tracejada para indicar aqui o ponto de encontro. Ela vai estar a 720 metros da margem onde estava o barco A, porque nós estamos supondo que o barco A ele é mais lento do que o barco B. E se essa distância aqui é 720 metros, então a distância percorrida pelo barco B vai ser de D menos 720. De modo que somando D menos 720 mais 720 vai dar o D, vai dar a largura do rio, a distância entre as margens. Tá? Então, essa aí é uma representação do que está acontecendo. Então, pela nossa anotação, a distância percorrida pelo barco A até o ponto do primeiro cruzamento é 720 metros, conforme diz o enunciado e está indicado aí na figura. Pelas equações que nós obtivemos, isso é equivalente a dizer que a velocidade do barco A vezes o T1, o tempo que se passou até encontro, é igual a 720. Isolando aqui o T1, a gente tem que o T1 vai ser igual a 720 sobre VA. 720 sobre a velocidade do barco A. Analogamente, a distância percorrida pelo barco B até o primeiro cruzamento é D menos 720, conforme está indicado aí na figura. E aí, substituindo o SB por VB vezes T1, de forma análoga ao que nós fizemos aí para o barco A, a gente vai ter que VB vezes T1 é igual a D menos 720. Isolando o T1, tem que o T1 é igual a D menos 720 sobre a velocidade do barco B, sobre VB. Igualando aí essas equações, dado que ambas estão aí em função de T1, a gente tem que 720 sobre VA é igual a D menos 720 sobre VB. Para dar uma organizada, eu vou escrever ela como VB sobre VA é igual a D menos 720 sobre 720. Eu simplesmente aí passei o VB para o primeiro membro, aí para o lado esquerdo da equação. E, consequentemente, 720 para o lado direito da equação. Tá? Então, essas duas formas aí, elas são equivalentes. Vou chamar essa equação de equação 1. Então, já veja o seguinte. Nós aí já conseguimos interpretar o que aconteceu até o primeiro cruzamento, só que nós temos aí uma equação com três valores desconhecidos, com três incógnitas, porque nós não sabemos nem a velocidade do barco B, nem a velocidade do barco A. O enunciado não forneceu essas informações. E nessa equação também apareceu o valor que nós queremos, que é o valor D, a distância entre as margens. Só que, somente com isso, não dá para resolver a questão. Tá? Então agora vamos partir para a segunda etapa, que é a análise do que aconteceu até o segundo cruzamento. Certo? Então, os barcos, eles fizeram a travessia, cada um ficou parado por 10 minutos e depois fez a travessia no sentido oposto. Tá? Então eu vou dizer que
o segundo cruzamento ele vai acontecer após um tempo T2. Esse tempo ele é contado desde o momento da partida dos barcos, tá? Desde o instante zero, aí qualquer. Então, fazendo uma representação semelhante à que foi feita para analisar o primeiro cruzamento, só que dessa vez os barcos eles vão estar em margens opostas, né? Porque ambos já completaram a travessia uma vez. Então agora o B vai estar na margem esquerda e o A vai estar na margem direita. Também vou colocar uma reta vertical tracejada para indicar o ponto de encontro nesse segundo cruzamento. E pelo enunciado, ele diz que nesse segundo cruzamento eles se cruzam a 400 metros da outra margem. Então, dado que eles estavam no primeiro cruzamento mais próximos da margem esquerda, agora eles vão estar mais próximos da margem direita. Vão estar a 400 metros da margem direita, conforme está representando aí a figura. Tá? Então aí o A ele vai percorrer 400 metros até o ponto de encontro do segundo cruzamento. E, dado que o A ele vai percorrer 400 metros, o B vai percorrer D menos 400. Tá? Então, algo bem semelhante ao que foi feito no primeiro cruzamento. Tá? E repara que isso aqui já exigiu bastante atenção para a gente não fazer confusão aí com os valores e com as situações. Tá? Essa questão ela pede muito isso, ela pede muito essa coisa de imaginação e também de organizar bem as informações que ela forneceu. E dando continuidade, eu vou chamar de SA' para não confundir com SA aqui do primeiro cruzamento. Eu vou falar que SA' foi a distância percorrida desde o início até o segundo cruzamento pelo barco A. Distância percorrida pelo barco A, do início até o segundo cruzamento. Ela é igual a D mais 400. Por que D mais 400? Porque dado que o barco ele já fez a travessia uma vez, ele já vai ter percorrido aí D metros. Ele vai ter percorrido aí a largura do rio. E além disso, depois dele percorrer a largura do rio, ele percorre mais 400 metros. Então por isso que é D mais 400. E novamente, colocando em função aqui da velocidade do tempo, que agora é um tempo T2, vai ficar VA vezes T2 é igual a D mais 400. Isolando aqui o T2, vai ficar T2 igual a D mais 400 sobre VA. Fazendo um procedimento análogo para o barco B, eu estou dizendo aí que S'B é igual a D mais D menos 400. Novamente, por que esse D apareceu duas vezes? Assim como no caso anterior, no caso do barco A, o barco B ele também já vai ter completado a travessia do rio uma vez. Ele já vai ter percorrido aquela largura do rio uma vez. E, além de percorrer a largura do rio, ele vai ter percorrido mais D menos 400 metros. Por isso, D mais D menos 400. Colocando também aqui em função da velocidade e do tempo, a gente vai ter que VB vezes T2 é igual a 2D menos 400. Isolando o T2, vamos ter que T2 é igual a 2D menos 400 sobre VB. Igualando aqui os tempos, né, já que são ambos aqui iguais a T2, a gente vai ter que D mais 400 sobre VA é igual a 2D menos 400 sobre VB. Assim como no item anterior, agora colocando em função de VB sobre VA, passando VB para o lado esquerdo da equação, a gente vai ter que VB sobre VA é igual a 2D menos 400 sobre D mais 400. Tá? Então, olha quanto trabalho que já deu só para fazer essas análises. Tá? Então, realmente é uma questão
bem complicada, exigiu bastante capacidade analítica, exigiu muita organização, exigiu também que a gente analisasse corretamente o que estava acontecendo aí com os barcos. Tá? Então agora está aí uma outra relação entre VB e VA. Então anota o seguinte, eu vou chamar essa igualdade de equação 2. Então, nós temos aqui uma outra igualdade em função de VA, VB e D. Então, o que eu posso fazer agora? Dado que o VB sobre VA apareceu na equação 1 e na equação 2, eu posso começar a minha terceira etapa de resolução, que é igualar as equações 1 e 2, já que ambas têm um VB sobre VA. Então, igualando, a gente vai ter que D menos 720 sobre 720, que é o lado direito da equação 1, vai ficar igual a 2D menos 400 sobre D mais 400, que é o lado direito da equação 2. Desenvolvendo, fazendo aqui a multiplicação em cruz, a gente tem que D menos 720 vezes D mais 400 é igual a 720 vezes 2D menos 400. Desenvolvendo, a gente vai ter que D ao quadrado mais 400D menos 720D menos 720 vezes 400 é igual a 1440D menos 720 vezes 400. Uma equação bem extensa, só que a gente pode anotar o seguinte: o 720 vezes 400 ele está aparecendo aí com sinal negativo em ambos os lados dessa equação. Então, portanto, esses termos eles podem ser cortados. Então, a gente pode cortar eles e, organizando aqui essa equação de modo a colocar todos os termos com D e D ao quadrado no primeiro membro, no membro aqui no lado esquerdo da equação, a gente vai ter que D ao quadrado menos 1760D é igual a zero. Nesse caso, a gente pode colocar o D em evidência, vai ficar D vezes D menos 1760 igual a zero. Então a gente aqui tem duas soluções, a D igual a zero, que não convém, e, finalmente, D igual a 1760 metros. Então, essa é a distância entre as margens do rio. Essa é a largura do rio. Então veja, uma questão complicada, uma questão bem desafiadora, exigiu bastante aqui exigiu muito esforço para ser resolvido, mas a resposta ela tá aí, tá? É uma questão bastante exigente mesmo. Sim, uma questão bem difícil, mas uma questão também bem legal, que ela ensina bastante coisa pra gente. Tá? Bom, então é isso, tá? A questão aqui ela tá resolvida. Espero que você tenha gostado de enfrentar esse desafio. Como nós vimos, com um pouco de pensamento crítico e conhecimento de conceitos fundamentais, nesse caso aqui conceito de velocidade e de distância, já dá para resolver problemas bem complexos. E esses problemas, muitos deles à primeira vista, eles parecem não ter solução, porque tem muito pouca informação, né? No caso desse problema aqui anunciado, ele deu poucas informações numéricas sobre o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, né, foi possível, com análise, com muito raciocínio, com imaginação, foi possível resolvê-lo. E lembre-se sempre de que a prática ela é a chave para dominar essas habilidades, né? De raciocínio lógico, de criatividade, por aí vai. Então, continue explorando e desafiando a si mesmo com novos problemas. E se você achou esse vídeo útil e interessante, por favor, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas que eventualmente possam se interessar por ele. E, em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, fique à vontade para utilizar a área dos comentários. Beleza? Então, muito obrigado por assistir. Continue curioso e sempre disposto a aprender mais. E até mais.
Até o próximo vídeo. Valeu!